Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um vídeo diferente, um vídeo escatológico, e nós vamos abordar o seguinte tema: por que precisamos estudar tanto o livro de Apocalipse, o livro de Daniel, o livro das revelações, das profecias acerca daquilo que vai acontecer no futuro? E eu quero te passar um pouquinho, falar um pouquinho sobre as grandes promessas de Deus acerca daqueles que se empenham, estudam, buscam saber mais acerca do Apocalipse e do final dos tempos. Nós precisamos ter bastante cuidado, querido. Infelizmente na internet tem de tudo, tem muita besterol, muita coisa equivocada, errada, contrária à palavra de Deus, muita superstição, muito esoterismo, né? Nós vemos a nova era se infiltrando, se misturando com as coisas da palavra de Deus. Então precisamos tomar muito cuidado, precisamos estar firmes nas escrituras e não sair dela, porque senão realmente a gente viaja na maionese e acaba perdendo a essência daquilo que Deus tinha no seu coração e que foi repassado aos grandes homens de Deus. Então, quais são essas grandes promessas encontradas na palavra para aqueles que se empenharem, para aqueles que estudarem acerca do Apocalipse? A primeira delas está em Apocalipse 1:3. A Bíblia Sagrada diz: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse 1:3. Então, queridos, nós precisamos ler, nós precisamos ouvir as palavras proféticas de Apocalipse e dos demais livros proféticos. Nós precisamos guardar o que nelas foram escritas dentro do nosso coração, na nossa vida, e não só guardar, mas aplicar isso no nosso dia a dia, vivendo uma vida santa, reta, honesta, correta, consagrada diante do Senhor, porque no final desse trecho a Bíblia diz: porque o tempo está próximo, o tempo do fim está próximo, Jesus está aí às portas, logo logo ele voltará. Nós não sabemos a que hora o Filho do Homem virá, e a Bíblia diz: quando vocês pensar que não vai acontecer nada, que ele não vem, de repente ele vem e vai pegar muitos de surpresa. Então nós precisamos estar vigilantes, sóbrios, preparados. Prepara-te para encontrares com teu Deus, como diz a palavra de Deus. A outra palavra profética, outra grande promessa para aqueles que vão estudar a palavra de Deus, o livro de Apocalipse e os demais livros proféticos, está em Daniel, capítulo 12, versículo 4. Daniel 12, 4. A palavra de Deus diz: e tu, Daniel, encerra essas palavras, sela este livro, até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. E hoje nós vemos, através da internet, hoje mais do que nunca, o conhecimento se propagando por todas as esferas da sociedade, do mundo conhecido como nunca antes. Hoje, na palma da sua mão, você tem uma biblioteca inteira, na palma da sua mão você tem conhecimento sobre as diversas áreas da vida, e nós cremos que, como o conhecimento tem se multiplicado como nunca antes na história da humanidade, é agora que esse tempo de Daniel 12:4 está se cumprindo nos dias atuais. Por isso, na época de Daniel não compreendeu, não entendeu tudo isso, mas Deus falou a ele: sela esse livro até o final dos tempos. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Então precisamos conhecer mais a Deus. Precisamos prosseguir mais no conhecimento de Deus. Precisamos conhecer as profecias bíblicas. Precisamos conhecer aquilo que Deus diz sobre o tempo do fim. Precisamos correr atrás da graça de Deus, das bênçãos do Senhor, das promessas de Deus em obediência, consagração. E essas bênçãos, se nós obedecermos, se nós caminharmos com Deus, elas nos seguirão e nos alcançarão, é o que diz a palavra de Deus. Daniel 12 também, versículo 9 e versículo 10b, a palavra de Deus diz: e ele disse, ou seja, o Senhor dizendo: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim, que nós cremos que é o tempo que nós estamos vivendo. E na continuação, na parte 10, no versículo 10b do capítulo 12 de Daniel: e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Eu quero profetizar sobre a tua vida que você será sábio, que você será entendido acerca das profecias, que você será entendido acerca do Apocalipse, que você será entendido acerca das coisas concernentes ao tempo final, a esse tempo do fim que a Bíblia Sagrada fala, e a sabedoria de Deus será derramada sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família.
Olha o que diz também Apocalipse 1, versículo 1a. A Bíblia diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Então nós vemos revelação por um lado, não é uma revelação qualquer, a revelação da própria pessoa bendita de Jesus de Nazaré, do próprio Cristo. Para quê? Para mostrar aos seus servos aquelas coisas que devem acontecer em nome de Jesus. Então nós precisamos ficar antenados, precisamos ficar ligados dentro daquilo que Deus quer nos ensinar, que Deus quer nos repassar. Olha o que diz Apocalipse 22, 6. E disse-me: essas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. As palavras de Deus são fiéis e verdadeiras. Se Deus falou na sua palavra, vai se realizar. Quer você creia ou não, ela vai acontecer. São fiéis, são verdadeiras. Aquilo que Deus revelou aos seus santos profetas. E ele ainda enviou um anjo aqui em Apocalipse 22, 6. Para quê? Para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Então, na época de João, é algo futuro. Para nós hoje, são as coisas que nós estamos vendo acontecendo no mundo, né? A globalização, a economia toda interligada, a preparação para o levantar do anticristo. Nós vemos hoje a operação do erro, do engano, da mentira de Satanás, a nova era ali operando, tentando unificar todas as religiões num só propósito, que é estender, né, o poderio, a capacidade de influência do anticristo, que ainda não apareceu, mas brevemente, a qualquer momento, pode surgir esse personagem profético da palavra de Deus. Então, um precioso tesouro está revelado àqueles que o buscarem. E nós precisamos buscar a Deus mais do que nunca. Esse tesouro somente será valorizado por aqueles que realmente desejam buscar a grandeza das revelações na palavra de Deus. Olha o que diz Mateus 7,6. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e voltando-se vos despedace. Então são palavras para aqueles que realmente valorizam as coisas de Deus, para aqueles que realmente levam as coisas de Deus a sério, e não pérolas aos porcos, aqueles que continuam se sujando, se lambuzando na corrupção desse mundo e cada vez se embaralhando mais, se embaraçando mais nas coisas de Satanás. É tempo de buscar Deus, é tempo de santificar-se, é tempo de viver a vida que Deus preparou para nós, a vida no máximo do seu potencial. Então, esse ensino que nós estamos passando depende da disposição daquele que recebe. Receber com o coração aberto, receber com o coração pronto a obedecer. Não adianta tentar explicar quando o outro, né, a pessoa do outro lado, não está decidido a entender, ou está decidido a não entender. Então, sendo assim, amados, toda a verdade passa por 3 estágios. No primeiro, muitas vezes e por muitos, ela é ridicularizada. Num segundo momento, a verdade muitas vezes é rejeitada com violência. E hoje, mais do que nunca, né, os cristãos, a palavra de Deus, as coisas concernentes ao cristianismo, têm sido rejeitados com violência e com oposição feroz. E num terceiro momento, é aceita como evidente por si própria, ou seja, como verdadeira, como fiel, como nós lemos lá em Apocalipse. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. E eu te chamo a que você viva, né, não contra a verdade, mas pela verdade de Deus, a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho não vos libertar, né, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E nós só podemos ser livres através da palavra do nosso Deus, o nosso Senhor, aquele que está voltando. Então é muito importante nós estudarmos acerca do Apocalipse, acerca dos livros proféticos, Daniel e os demais livros que revelam, né, em vários trechos da palavra de Deus. Só para você ter uma ideia, 1/3 das escrituras, 27% das escrituras são profecias. Então, a palavra profética não é tida como algo banal, não tem nada para falar, vamos botar uma profecia. Não, é 1/3 das escrituras, 27% aproximadamente,
são palavras proféticas que vão se concretizar, quer você creia ou não. Então não seja contra a verdade, mas sim pela verdade, para a honra e glória do nome do Senhor. Que Deus te abençoe. Lembre-se, estude cada dia mais a palavra de Deus, mergulhe nas Escrituras, nas águas profundas de Deus, e que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Faça seus comentários abaixo, dê um joinha, siga o nosso canal, apertando aí no sininho, para você receber nossas atualizações e sempre estar aprendendo, crescendo acerca das coisas de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém e amém. Maranata, vem Senhor Jesus. Jesus está voltando. Prepara-te para encontrares com teu Deus. Amém? Um abraço. Valeu.